Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do advogado, consultor trabalhista e diretor-geral do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Marcos Alencar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. O maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. Tá? É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcos Alencar, eu sou o diretor-geral do Instituto Êxito e trago um tema bastante interessante, mas também um pouco chato. Eu costumo dizer isso para que as pessoas, para não afugentar ninguém, tá? Aguenta um pouco, porque nós vamos falar sobre, vou trazer para vocês aqui uma visão proativa, tá? Para administrar os riscos trabalhistas e previdenciários, com o objetivo que vocês saiam daqui desmistificando, ou seja, tirando todas as crenças que muitas vezes existem na cabeça do empreendedor em relação ao direito do trabalho, à justiça do trabalho, permitindo uma visão mais assertiva e que você se torne, com isso, uma pessoa mais preparada para ter sucesso no seu negócio. Então, nós vamos seguir um roteiro, tá? E eu fiz um roteiro assim, bem de empreendedor para empreendedor, né? Tirando o juridiquês.
É um roteiro de perguntas. Separei as perguntas que mais são feitas pelos empreendedores de diversos ramos. Trouxe as respostas escritas, mas não vou ficar lendo tudo aqui para vocês, mas eu trouxe escrito para que a gente consiga entregar conteúdo. Vamos fazer comentários, vai ter uma dinâmica. Então, eu prometo a vocês que vai ser uma jornada bem legal, bem interessante, leve, e que vocês realmente saiam, ao final, levando alguma coisa de positiva, de concreto, para aplicar no seu negócio. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vou ler aqui o meu roteiro. O direito do trabalho é uma invenção brasileira ou faz parte da história da humanidade? Muita gente diz, poxa, o direito do trabalho é uma coisa do Brasil, isso atrapalha os negócios, que coisa horrível. Olha, não fala isso, porque isso é uma tremenda bobagem. Tá? O direito do trabalho, minha gente, eu trouxe aqui na minha fila, não é uma invenção nem criação brasileira. Se nós formos analisar bem a questão do trabalho, olha, a origem começa lá na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus, quando expulsou eles, expulsou e disse o seguinte: vocês agora vão ter que trabalhar para prover, para conseguir o seu próprio sustento. E aí nós vamos caminhando na história da humanidade, chegamos na antiguidade, que vai da invenção da escrita, 4000 a.C., até a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. O trabalho, nessa época aí, na antiguidade, era sinônimo de escravidão. Era falta de capacidade intelectual. Os caras que não sabiam de nada iam para o trabalho. Na Grécia e em Roma, existia a classe dos trabalhadores e existia a classe dos pensadores. Os trabalhadores, eles trabalhavam em troca de alojamento, de um prato de comida. Existe uma frase de Platão, eu trouxe até aqui escrita, que diz o seguinte, abre aspas, é próprio de um homem bem nascido desprezar o trabalho. Essa frase de Platão, ela demonstra bem o que é o ócio criativo. Os grandes pensadores, os filósofos, eles não trabalhavam, eles eram servidos. E aí, avançando mais um pouco, depois de 416 depois de Cristo, chegamos na Idade Média. A Idade Média, ela vai até quase 1500, 1453, com a tomada de Constantinopla. O trabalho também era sinônimo de desprestígio. Quem não era tão capacitado, tão intelectualizado, estava lá no grupo de quem trabalhava. E aí os ricos, eles eram definidos por classes e por feudos. Quem nascia naquela determinada classe morria ali, não tinha um crescimento nessa pirâmide social. A igreja também decidia quem estava no comando. Então, tínhamos aí uma semi-escravidão, vamos dizer assim, mas já existia o primórdio aí da relação senhor e servo. As pessoas nasciam e morriam na mesma classe social, mas o trabalho já trazia aí uma contextualização de destino. E aí chegamos da tomada de Constantinopla, Idade Moderna, até a Revolução Francesa, 1789, a gente já tem aí o trabalho, ele já começa a mudar radicalmente, porque chegamos na época da Revolução Industrial. Superando isso aí, chegamos à Revolução Industrial, que já estava em curso desde 1760. Aparece aí já a figura do patrão e do empregado. E nós não estamos falando em Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, 1760, o Brasil só tinha florestas, índios, não tinha nada mais do que isso. E aí nós chegamos na Idade Contemporânea, pós-Revolução Francesa. Nesse compasso, nós tivemos duas grandes fontes de influência do direito do trabalho no Brasil. Aí o Brasil começa a beber em duas fontes. Tivemos a CLT, 1943, que é um decreto, mas inspirada em dois instrumentos. O direito italiano, com a Carta del Lavoro, que foi no regime fascista de Benito Mussolini, em 1927, e o pós-Segunda Guerra,
com a Alemanha também trazendo aí toda uma tratativa e o direito do trabalho absorvendo isso. Temos um coringa nessa história toda, tá? Deixa eu fazer aqui um esclarecimento para vocês. A conversa nossa não vai ser toda de história, mas eu estou trazendo isso com alguma densidade para que você saia daqui como um empreendedor que entenda que o direito do trabalho, a burocracia, o travamento do teu negócio, ele é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Então é essa amplitude que eu quero que você tenha aqui nessa nossa conversa. Mas voltando à nossa trilha aqui, a OIT, ela tinha sido criada em 1919. E aí ela passa a ter força nesse novo mundo, tá? Como eu falei, a CLT surge em 1943, com Getúlio Vargas, e aí ela traz um regramento mínimo de como devem se pautar, de como deve acontecer as relações de trabalho no Brasil. É criado o Ministério do Trabalho, vem as regras básicas, tratando de salário, de jornada, os princípios protetivos, que é muito do que a gente hoje percebe. Então, assim, concluindo a resposta. O direito do trabalho, a justiça do trabalho, é um abacaxi que só existe no Brasil? Não. Não diga isso. Não responda concordando com isso. Tá? É um grave erro dizer que o direito do trabalho e a justiça do trabalho é uma criação brasileira. Por esse contexto histórico que eu fiz aqui para vocês, se percebe que não é. Vamos para a segunda pergunta. Como funciona a justiça do trabalho em outros países, no Ocidente? Tá? Muita gente diz assim, a justiça do trabalho é uma jabuticaba, só existe no Brasil, nós só temos toda essa estrutura no Brasil. Olha, isso não é verdade também. Todo o mundo ocidental existe uma justiça cuidando das relações de trabalho. E quando eu falo relações de trabalho, é sempre resolvendo conflitos, onde existe capital de um lado e trabalho do outro. Podemos citar a plataforma Uber, que é uma plataforma mundial. Existem locais que são altamente liberais, como a Inglaterra, como o próprio Estados Unidos. E há muita lide, muita briga entre essa contextualização do motorista do aplicativo com a Uber. E a justiça é quem vai definir quem está certo ou quem está errado. Então, isso demonstra que a justiça do trabalho, ela existe em outros países, apesar de ser, às vezes, com outro nome. Deixa eu seguir aqui a minha trilha, né, a minha fila aqui, para que eu traga informação mais densa para vocês. Olha, temos pelo menos 30 países com estrutura judiciária trabalhista parecida com a do Brasil. A Alemanha é um exemplo e é o maior país da Europa em termos econômicos, né? E é quase igual ao Brasil. Nos países em que a justiça do trabalho não é semelhante, como eu falei para vocês, há um poder judiciário genérico tratando das relações de trabalho. Portugal é um bom exemplo. Existe uma justiça genérica, mas quando se recorre dessa decisão, se chega a um tribunal específico que entende profundamente de relação de trabalho. Então, eu quero deixar bem claro para você, empreendedor, que está nos assistindo, que não adianta lutar contra essa estrutura de defesa de direitos trabalhistas. Porque, ao longo da Idade Moderna em diante, ela sempre esteve ativamente presente na história da humanidade. Cabe a você, empreendedor, se adaptar e usar as melhores opções para que consiga atender a necessidade do seu negócio e também a legislação trabalhista. É mais ou menos, e eu vou fazer aqui uma associação, eu gosto muito dessas associações, porque a gente grava. Imagina que você está descendo uma corredeira de um rio e essas pedras é a chateação da legislação trabalhista. Eu quero contratar de um jeito, eu quero pagar do meu jeito, eu quero que a jornada seja de tal forma, e nada disso pode. Ora, que absurdo! Veja, aquelas pedras que estão na descida do rio, elas não são fáceis de serem movidas. Então não perca tempo batendo de frente com esses paredões, porque você vai travar o seu negócio.
Você não vai conseguir navegar. Então, faça como a água. Se adapta, aguenta pressão, expande, mas não perde a essência. Né? Em qualquer momento, qualquer posição que a gente coloca a água, ela se adapta. Eu vou até tomar um gole aqui na minha água, que ela está adaptada aqui a esse copo. Se eu jogar ela no chão, ela vai se adaptar ao chão, mas ela não vai perder a essência. Então, você empreendedor, não perca a sua essência, se adapte. Então, não adianta ficar esmurrando a Justiça do Trabalho, porque vai ser da mesma forma como se você estivesse descendo lá na corredeira do rio, esmurrando as rochas para que elas saíssem da sua frente e que a navegabilidade fosse tranquila. Isso não existe. Todo voo, todo caminho, existe turbulência. Então é normal. Né? Quanto mais o vento contra, mais o avião decola. Então, encara a legislação trabalhista dessa forma. É uma força contrária, mas usa dela para alavancar, para crescer o teu negócio. Bem, então, dica. Trouxe uma dica escrita aqui. Vou ler. Não perca tempo lutando contra o sistema judiciário trabalhista. Se adapte, estude as leis trabalhistas, busque as brechas que legalmente podem resultar na prosperidade com segurança do seu negócio. Muitas empresas perdem grande parte do seu valor pela desordem trabalhista na sua organização interna. Ah, eu estou fazendo a minha empresa para vender. Vou fazer um pitch, vou vender a minha empresa, vou mostrar só o lado bom que ela tem. Olha, o investidor, né? Vamos falar do nosso presidente. Então, o Janguier, quando chegar para se associar à tua empresa ou fazer um investimento, o João Kepler vai pegar um pedaço do Bossa Nova, vai colocar a tua empresa, eles vão olhar como é que você trata a questão trabalhista. Vão ver a sua organização trabalhista. Se você tiver bagunçado, o valor da tua empresa vai lá para baixo. Então, encara essa chateação como um investimento. Próxima pergunta. Mesmo sem ter empregados, mais uma pergunta. Mesmo sem ter empregados, o empreendedor precisa se preocupar com a legislação trabalhista? Eu não tenho nenhum empregado na minha empresa. Minha empresa é 100% digital. Eu preciso estar me preocupando com legislação trabalhista? Olha, a resposta é a seguinte, a resposta é sim. Se olharmos de forma ampla, nós verificamos que todos os negócios, por mais digitais que sejam, eles empregam mão de obra. Ou diretamente, ou em cadeia. Vou trazer um dado bem interessante para vocês aqui. Quem é a gigante do marketplace digital, né? Quem é o grande supermercado digital do mundo? Eu estou falando aqui da Alibaba, mas vou falar especificamente da Amazon. Olha, a Amazon possui 600 mil colaboradores no mundo. Vê que coisa legal. 600 mil colaboradores no mundo. Então, o Facebook é outra plataforma. 45 mil no mundo. São dados que demonstram que o fato de você ter um negócio digital não quer dizer que não tenha braço, não tenha gente lá trabalhando para fazer o digital acontecer. Isso que eu estou aqui falando para vocês, existe um back aqui atrás, formado por várias pessoas que estão aqui gerando esse vídeo, editando esse vídeo, e vai ter muita gente trabalhando nele depois. Então, não se engane. O seu negócio se vincula à cadeia também, tá? Então, vou trazer um case aqui para vocês. Existe uma empresa que vocês talvez não conheçam, que se chama Inditex. Inditex. Essa empresa é a dona da Zara. Z-A-R-A, Zara, que moda, roupa. Olha, a Zara teve um problema terrível, uma empresa seríssima, grande, mundial. Eu admiro a Zara, mas ela teve um problema terrível no Brasil. Por quê? Ela usava uma cadeia de fornecedores e esses fornecedores se utilizavam de mão de obra análoga à escravidão. E aí, qual foi o resultado disso? Várias demandas trabalhistas surgiram contra a Zara. E lá na Espanha, as ações da Zara
não digo que despencaram, mas caíram. Houve abalo também na reputação da empresa, até que muito esclarecimento viesse ser trazido. Então, veja, uma empresa de grande porte, cheia de departamentos, cheia de organização, um gigante mundial do setor de moda, sofreu um forte impacto por conta de não estar de olho no problema da cadeia de fornecedores. Então, vamos para a dica da resposta dessa pergunta. Observe a mão de obra de toda a sua cadeia produtiva. Ela precisa estar legalizada. Então, não adianta você se fechar só no seu negócio. Quem é que está me fornecendo os meus insumos, as minhas matérias-primas? Quem é que está trazendo para mim, né, minha cadeia produtiva? Como é que esses caras estão tratando a legalidade da mão de obra que trabalham com eles? Porque seu negócio pode ser impactado. Outra pergunta. É melhor prevenir ou se preocupar com a legislação trabalhista? E como é que eu faço isso? Olha, o melhor é agir. Não é prevenir. Não adianta eu ter um pensamento de prevenção. Tenho que agir. Agir é enfrentar os gargalos. Enfrenta os gargalos já. Então, é muito fácil contratar alguém para integrar o time da empresa, sem nenhuma formalização. Muitas vezes, numa conversa, numa mesa, tomando um cafezinho, olha, você quer trabalhar comigo? Você aceita trabalhar comigo? Eu estou precisando de uma pessoa na área de vendas. Você é bom vendedor? Não sou. Você aceita trabalhar comigo? Quanto é que você cobra? Não, eu quero 2% de comissão. Legal. Você pode começar agora? Posso. Então, vamos lá para a empresa, vamos trabalhar junto. Maravilhoso isso, né? Parece um love story, um caso de amor. Olha, muitas vezes esse cafezinho que eu dei aqui como exemplo, né? E a pessoa começando a trabalhar no mesmo dia, na completa informalidade, a conta dessa informalidade, minha gente, pode ser muito cara. E aí eu vou trazer aqui, vou ler para vocês, um exemplo de um mega empreendedor brasileiro com projeção internacional, que é o Abílio Diniz. Eu ouvi uma entrevista do Abílio Diniz no Flow, tá? No Spotify, de número 469, é o número lá da entrevista. E Abílio Diniz, ele fala sobre a vida dele toda e em um momento ele trata sobre o embate que ele teve com a rede francesa Casino, né, se escreve Cassino, para a entrega do controle total das empresas dele em 2012. Vou abrir aspas aqui, vou pedir licença a vocês para ler as palavras dele. Eu ouvi, escrevi o que ele estava falando e trouxe aqui para vocês. Essa entrevista dele foi em setembro agora, 2021. Entre aspas, fala de Abílio Diniz. No momento que fiz o contrato em 2005, eu não estressei. Não levei esse negócio. Não tomei com todos os cuidados que deveria tomar com o contrato. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo o contrato, mas eu faria bem feito. Quando você vai fazer um contrato, se tiver que brigar, faz na hora do contrato, porque não faz negócio. Ele quis dizer assim, briga na hora, né? Não deixa para depois. Faz bem feito. Prevê tudo o que pode acontecer para frente, etc. Não deixa nada ao acaso. Esse foi o erro que cometi, porque ficaram muitas coisas ao acaso e deu no que deu. Eu cito para meus alunos, porque o Abílio também é professor, vai fazer contrato, vai à loucura do detalhe, mas não faz mal feito, que isso pode ser a razão de muito insucesso. Vou abrir um parênteses aqui, minha gente. Eu atuo na área de consultoria trabalhista, fusão, aquisição. Olha, o que eu me deparo com sonhos que estão sendo despedaçados por falta de um contrato é tremendo. Então é exatamente isso que o Abílio trouxe aqui, ó. Isso pode ser a razão de muito insucesso e de muito problema para a frente.
Aí ele diz, vou comprar uma casa e vender um terreno? Leia, olha bem o que está escrito, preste atenção, não deixe nada ao acaso, prevê tudo que possa acontecer. E aí fecho a fala do Abílio Diniz. Então, pessoal, não é o Marcos Alencar que está aqui falando isso, é Abílio Diniz. Abílio Diniz, em 2005, já era um gigante, já era um empresário de repercussão mundial. Tanto que, trazendo aqui mais uma cereja para esse bolo, que eu estou contando aqui da história dele, o embate dele com a rede Casino foi o maior embate da história da humanidade, em termos de briga entre grandes empresas. Foi decidida por arbitragem, por um árbitro americano, e o Financial Times elegeu como o embate do século. Então, assim, não sou eu que estou trazendo isso para vocês aqui, tá? Essa máxima atenção que se tem que formalizar tudo, que esse cafezinho de meio de rua vem trabalhar comigo, que depois a gente resolve, você pode perder a sua empresa, o seu negócio. Dica, vamos para a dica dessa pergunta. Vou ler aqui para vocês. Não coloca ninguém no time da empresa, por menor que ela seja, sem antes formalizar essa relação. Criar regras claras, escritas, assinadas, detalhadas e um termo de confidencialidade. Muitos chamam de NDA, mas termo de confidencialidade. Assine aqui que tudo que você vai aprender, que você vai saber do meu negócio, você não vai propagar. E como eu falei, esse cafezinho pode custar uma banda, a metade da sua empresa. Outra pergunta. Como investir na prevenção trabalhista se o meu negócio é pequeno? É muita gente que chega para mim para dizer, meu negócio é pequeno, eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso investir nisso, eu não é nem investir é bom, eu não posso ter essa despesa. Olha, não é despesa. Não é despesa. Na medida que você vai vender seu negócio para alguém, que você vai captar algum dinheiro no banco, que você vai ter algum investidor, vai ter alguma parceria, você vai fornecer o seu produto para alguém, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma, entre aspas, due diligence, que é o quê? Aquela pessoa que você está chamando para jogar contigo, vai olhar quem é você, tá? Vai ver se você é leproso do trabalhista. O leproso trabalhista é aquele camarada que não é uma bagunça a questão trabalhista dele. Então, eu aprendi uma coisa, e eu estou lendo aqui a minha resposta, que eu estou brifado aqui. Eu aprendi que os conselhos são gratuitos. Conselhos são gratuitos. Se não há dinheiro para contratar um consultor, peça conselhos. Pelo menos isso. Se inspire em outros negócios parecidos com o seu. Estude qual a melhor forma de formalizar essa relação de trabalho ou de emprego. Se é prestação de serviço, tem que ter um contrato de prestação de serviço bem amarrado. Se é uma relação de emprego, também tem que ter um contrato CLT. Então, veja, tanto eu tenho razão que eu vou convencer você disso. Muitos que estão aqui nos assistindo não são economistas, mas vocês acompanham o mercado. Vocês acompanham a economia do país, vocês acompanham a economia do nicho de negócio de vocês. Vocês estão antenados a isso. Por quê? Porque o empreendedor que não fizer isso está tomando bola contra, está tomando gol contra. Então, encara essa questão trabalhista da mesma forma que o movimento econômico. Você tem que estar antenado. Não pode deixar para lá. Porque a matéria é chata, os advogados falam um idioma que eu não entendo. Desmistifica isso, busca entender. Invista tempo nessa prevenção, porque ela vai evitar muitos problemas futuros e vai criar valor para o seu negócio. Veja aqui o exemplo do Abílio Diniz. É o melhor de todos. É fantástico esse exemplo de Abílio. Outra pergunta. Quais são os principais riscos, os mais comuns, tá? Presente em todos os negócios? Eu também sou muito perguntado por isso. Me diga uma coisa, o que é que gera mais problema, né?
Como se você estivesse chegando para um diretor de um hospital e perguntando: esse pessoal que está todo aí na emergência, o que é que mais acontece? Você vai ter uma resposta. Ele vai dizer: é fratura, na época do final de ano, muita gente que entra em coma alcoólico, né, que se droga, e por aí vai. Ele vai dar sempre uma posição generalista daquilo. Então, eu estou falando aqui de forma generalizada, porque eu quero inspirar você, empreendedor, a receber essas informações, olhar para o seu negócio e tomar as suas decisões. Tá? Então, meu objetivo maior aqui é te passar informações gerais, amplas, mas concretas, baseadas em dados, em estatística. Vamos lá. Eu vou enumerar 5 só os maiores problemas trabalhistas de forma geral no empreendedorismo. Primeiro, relação de emprego e pejotização. Tem muita gente contratando empregado disfarçado de pessoa jurídica. Então, isso gera um problema futuro. Se eu contrato uma pessoa que ela emite a mesma nota, ela é um MEI, emite a mesma nota somente para mim, todo mês é a mesma nota. Ela dá expediente na minha empresa, ela cumpre horário, ela recebe minhas ordens, ela fica à minha disposição, ela tem e-mail corporativo da minha empresa, ela usa o crachá, a farda, o carro que ela usa é um carro adesivado da minha empresa, o celular é o plano da empresa, o celular é da empresa, o e-mail é empregado. Isso não é pessoa jurídica. Facilmente será entendido como uma fraude. Então, o maior problema hoje é empregados disfarçados de pejotização. E também pessoas jurídicas que não têm o seu contrato de prestação de serviço escrito, formalizado. Eu contrato uma pessoa que é para prestar um serviço, que ele atende até outros clientes, mas eu não formalizo, eu não faço um contrato. Então é importante ter um contrato. Até se você contratar um advogado. Contrata um advogado: doutor, faça um contrato aqui da nossa relação, vamos escrever o que a gente combinou. Outro item: jornada de trabalho, horas extras e cargo de confiança. É comum, eu não quero pagar hora extra. Aí o que é que faz? Eu pego 3, 4, 5 pessoas da minha empresa que não mandam em absolutamente nada e coloco eles como se fosse, entre aspas, gerentes. Eu não quero pagar hora extra. Então fica aí como gerente. Sendo que é um gerente só no papel, porque ele não tem equipe, não dá ordem a subordinado, não tem poder de admitir as pessoas, de demitir as pessoas, não tem poder de suspender um colaborador, um empregado, não tem poder de fazer nada. Ele não tem poder ele não assina pela empresa, ele não representa a empresa, ele não tem uma procuração na empresa. Então facilmente se percebe que o nome gerente só foi colocado naquela função daquela pessoa para não se pagar horas extras. Então, assim, é importante que quem for gerente realmente seja gerente. E quem não for tem que ter jornada controlada, você vai ter que equalizar isso, criar produtividade. Isso dá trabalho, isso é muito chato, dá muito trabalho. Mas te lembra, isso valoriza a tua empresa. Isso aumenta a tua empresa em termos de valuation. Na hora que João Kepler chegar na tua empresa para comprar: João, espera aí, eu sou diferente do mercado. Vem cá, veja a minha empresa como é organizada. Não tem passivo. A empresa toda legal, está toda bem estruturada. Outro ponto é a história do pagamento do por fora. Se paga por fora prêmio, remuneração, coloca R$2.000 na carteira e paga 5 mil por fora. Bônus, benefícios, nada disso está escrito. Isso também é motivo de demanda trabalhista e de problema trabalhista. Se você quer dar bônus, quer dar algum benefício, um plano de saúde, formaliza isso. Cria uma regra, assina um documento. Eu vou lhe dar um plano de saúde por um período de 1 ano. Escreve, assina, porque se não fizer isso, será entendido como uma coisa que agregou ao contrato de trabalho para sempre. Então, tem que formalizar. Dá trabalho? Dá. É chato? É. É burocratizar? É. Mas isso aumenta o valor da tua empresa. Assédio moral é outro problema recorrente. O que é assédio moral? Apelidos depreciativos, você é burro, você é idiota, você é uma imbecil,
tudo que você faz é errado, você é a pessoa mais burra da empresa, isso na frente de todo mundo, numa reunião, não é chamar a pessoa num canto para empoderar a pessoa, motivar, fazer com que a pessoa aprenda. Olha, vem cá, tu está falhando nisso aqui, vamos dar uma melhorada. Qual é o problema que você está tendo? Você está com algum problema familiar? Eu posso te ajudar? Tá? Então, ao invés de perseguir, né, faz isso, mas muitos perseguem. Aqui é na pressão. Aqui, se chegar, eu já esculhambo, eu já perco, eu sou pavio curto, né, o chefe diz isso. E não é só o dono da empresa, não. Muitas vezes você que está aqui nos assistindo, você é o dono do seu negócio, mas existe aquele gerentão lá embaixo que está tratando a equipe como nem bicho, né? Porque nem cachorro a gente pode tratar mal, a gente deve tratar mal. Mas trata de forma desumana. Então isso gera muitas ações de assédio moral. E depois o assédio sexual, para terminar, o quinto exemplo, eu trago aí as mulheres. Por quê? No assédio sexual, 95% são mulheres atingidas, mulheres negras e de baixa renda, né, que estão na base da pirâmide social. Então, muitas vezes, o dono da empresa não está praticando o assédio sexual, mas ele permite que isso aconteça no ambiente de trabalho, do tipo, é o chefe que exige que aquela funcionária venha com roupas inadequadas, roupas curtas, são comentários de duplo sentido, são convites constrangedores. Então, assim, são olhares, aquela continuidade, né? O assédio é como uma torneira que está quebrada, que fica gotejando. Ah, mas só por isso vocês estão reclamando de mim? Às vezes o chefe diz isso, ou a chefe. Não, não é só por isso, porque existe um contexto por trás disso, né? Então, isso também é um motivo. Dica, vamos para a dica. A dica dessa pergunta. Entra de cabeça nos casos, tá? Em todos esses que eu falei. Porque o melhor advogado é você mesmo. Quem é o melhor advogado da minha empresa? Quem é o dono do dinheiro da empresa? Quem manda na empresa? Mergulha de cabeça, não delega isso, assume o comando, trata isso com os teus advogados diretamente. Não deixa isso na mão de ninguém, tá? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte. Para as empresas que já estão com problema trabalhista, qual é o procedimento? Né? Em termos amplos. E aí, o que é que eu faço? Eu estou cheio de problema trabalhista. O que é que eu vou fazer? Eu vou contratar um advogado, eu vou deixar para lá, eu vou fazer acordo. Olha, a resposta é a seguinte. Contrate o melhor e mais disponível advogado daquela localidade que você puder. Não seguir por advogados que vivem paparicando juízes, procuradores, que vivem no ambiente da justiça. Ah, porque ele conhece o juiz, conhece o filho do juiz, conhece... Na Justiça do Trabalho, isso não funciona. É uma justiça independentíssima. Tá? A Justiça do Trabalho não cede a paparicos e nem a amizade. O juiz pode até ser amigo do advogado, mas isso não vai influenciar em nada. Eu estou nessa estrada há 30 anos, eu trago isso para vocês aqui de vivência pessoal. Então, o jogo é duro. O que vai definir o jogo é o seu investimento na contratação do melhor profissional. Isso é feito uma cirurgia de cabeça. O meu filho vai ter uma operação de cabeça, uma cirurgia de cabeça. Você vai fazer o quê? Contratar o melhor médico, você vai vender seu carro, sua casa, você vai pedir dinheiro emprestado aos amigos. Trate o seu passivo trabalhista com essa gravidade. Porque ele pode fechar a sua empresa. Dívida trabalhista quebra a empresa. São palavras do nosso presidente Janguier Diniz, ele diz isso. Né? O que me ajudou muito na minha vida, formando o império que ele tem hoje, de empresa, de negócios, na quantidade de empregados que ele tem, é a vivência jurídica. Ele é pós-doutor na ciência jurídica, principalmente no direito do trabalho. Então, contrata o melhor. Mas isso é caro? Mas isso vai salvar o teu negócio. A Justiça do Trabalho, ela vai lhe executar mais cedo ou mais tarde, tá? Então, o passivo trabalhista,
ele vai uma hora vai chegar para você pagar, ou ele vai desvalorizar o teu negócio. Então, invista nisso. Dica, de novo, mesma dica que eu falei antes. Entra no problema pela frente, senta com os advogados, trata diretamente. Ah, mas eu não entendo nada de área jurídica. Você está pagando a conta. É obrigação do advogado traduzir o problema para que você entenda. Você pode ser semi-analfabeto, você que está aqui nos assistindo. Eu mal sei escrever meu nome. O advogado tem a obrigação de lhe criar um exemplo, de lhe trazer um paralelo para que você aprenda. Tá? Então, não delega isso. Isso é muito sério, muito importante. Vamos para outra pergunta. E para a contratação de empregados através de PJs, né? Não, desculpe. E para contratar empregados ao invés de PJ, de pessoa jurídica, de PJização, quais são as alternativas? Ou seja, eu não quero PJizar, eu não quero fazer errado. E aí, qual é a melhor alternativa para eu contratar empregado e pagar essa conta? Olha, fiz uma anotação aqui para mim, que diz assim: há e muitas alternativas. Temos muitas alternativas. PJizar é a mesma coisa que pular um muro. É violar a regra. É invadir o sinal. É subir a calçada. Estou na estrada, o trânsito está travado ali, feriadão. Ah, eu vou pelo acostamento, mais rápido. São um bando de idiota, estou no trânsito. É melhor eu ir pelo acostamento aqui, ó. Daqui a pouco eu chego no meu destino. Veja, isso é uma atitude totalmente errada. Então, na hora que você vai vender o teu negócio e que as pessoas que estão querendo colocar dinheiro observam que você é o cara do acostamento, teu negócio, ó, despenca de valor. O interesse pelo teu negócio cai. Eu não quero negócio, eu não quero parceria, eu não quero investir, eu não quero comprar ações de empresas que não são sérias. É assim que o mercado está funcionando hoje. Então, sua a camisa. Tem que quebrar a cabeça, tem que estudar. Isso é feito um investimento. Quando um empreendedor vai construir uma sede, vai comprar alguma coisa, vai comprar um equipamento, ele faz toda uma pesquisa, todo um investimento, todo um estudo. Agora, na hora que vai contratar uma pessoa, não. Ele quer tomar um café, sair da mesa de cafezinho com um camarada contratado para trabalhar. Ele tomou o café de manhã e ele quer que o cara trabalhe com ele de tarde e esteja tudo certo. Não funciona assim. Tem que ter um processo de seleção. Tá? Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês não esquecerem. Veja. Você vai plantar um pé de jabuticaba. Você tem que comprar a melhor semente, ler sobre a jabuticaba, onde é o melhor terreno, qual é o melhor clima, qual é o melhor adubo que eu vou colocar, qual é o melhor cuidado que eu tenho que ter nos primeiros meses. Tenha certeza que você não vai errar. O pé de jabuticaba será uma árvore frondosa. Vai chegar um ponto que você não vai precisar mais nem se preocupar com ela. Ela vai tomar conta dela própria. A mesma coisa, cara, é essa história da contratação. Então, não PJiza quando tem que ser CLT, porque isso é pular muro, é andar pelo acostamento. Vamos lá. Eu fiz aqui algumas considerações, tá? Não são tópicos, considerações. Vou ler para vocês. O empregado ou prestador não decide ficar na empresa pelo salário, mas por outros fatores. Crescimento profissional, reconhecimento, tratamento, consideração, oportunidade, etc. Então, você pode contratar por um salário menor do que pagaria se ele fosse um PJ, que tenha certeza que você não vai perder um talento por causa disso. Outra, você vai ganhar menos como CLT? Vai, porque eu vou ter que pagar mais encargos, mas você vai ter férias, 13º, se você sofrer um acidente, você vai ter uma aposentadoria, você tem um INSS, tem uma série de coisas. Outra consideração que eu fiz. A empresa deve contratar de forma correta, e legal, porque nenhuma empresa cresce na ilegalidade. Nenhuma empresa cresce na ilegalidade. Crescer, que eu digo, é se tornar gigante. Porque na hora que chega o investidor, ele coloca o pé na porta e ele vai embora. Porque ele vê uma série de ilegalidades e ele não quer se misturar com aquilo. Outra consideração. Se o seu negócio é pequeno, aí sim
é que o seu negócio não aguenta nenhuma pancada. Logo, faça as contas e crie uma cesta de benefício. Use da forma correta de contratar como um reconhecimento às pessoas que ali trabalham. Né? É mais ou menos assim. Eu quero comprar um produto. Eu preciso comprar uma câmera. Essa câmera aqui, vocês estão me assistindo aqui. Eu quero comprar essa câmera. Ah, mas eu posso comprar essa câmera num fornecedor que vai me dar uma nota fiscal, eu vou lançar na minha empresa, vou pagar o imposto da compra. Ou eu posso simplesmente pegar um voo para algum país e trazer a câmera na mala contrabandeada. Então, assim, quebrou a câmera, não tem garantia, não tem... Então, olha para o lado bom da legalização, da formalização, da forma correta. Não vai para a história de comprar a câmera, que eu estou dizendo aqui, pelo mercado negro, ilegal. Né? Negro é até um termo errado, é pelo mercado ilegal. Não vai pela ilegalidade. Né? Tá? Não vai pela ilegalidade. Né? Não faz uma maracutaia. Vai brigar pelo preço, melhor preço de quem te dá a nota. Isso sim é que tem que ser feito. Não é criar atalho. Então, faça a conta, tá? Dos encargos sobre o salário, faça uma simulação e tente dar mais parcelas que não entram na base de cálculo dos encargos sobre a folha de pagamento. Exemplo, prêmio, ajuda à educação, auxílio refeição, auxílio alimentação, ajuda de custo home office, ajuda de custo de conexão. Ó, você vai trabalhar aqui comigo, eu vou te dar um celular, porque eu tiro pelo plano da empresa, você vai ser meu empregado, você vai ganhar menos, um pouco, do que o mercado paga? Mas eu vou te dar um celular, a cada ano eu troco, eu vou te dar um notebook, você vai ter uma cadeira legal para trabalhar em casa quando você quiser trabalhar home office, eu vou te pagar um pacote de dados, eu vou pagar o combustível do teu carro, porque tem a ver o uso do teu carro com a empresa, eu vou pagar uma manutenção do teu carro, uma parte. Então, assim, é um pacote que não entra nos encargos de folha. É um vale alimentação, um vale refeição, a pessoa almoça todo dia no trabalho, e dá um vale alimentação, que ele possa comprar alimentos para levar para a casa dele, para a família dele. O auxílio educação pode ser até pagamento da escola do filho. Isso não entra na conta dos encargos. Tá? Então, há muito... Dica, há muito que ser pensado para fazer a coisa certa. Agora, você precisa estudar. Você precisa se dedicar a isso. Vamos lá. Quais são... Já estamos chegando quase no fim desse nosso encontro. Quais são os problemas mais preocupantes? Outra pergunta. Quais são os problemas mais preocupantes com esse momento pós-pandemia? O que devo fazer para minimizá-los? Olha, vou resumir numa frase aqui para vocês não esquecerem. O problema pós-pandêmico é mental. Nós estamos com um sério problema mental. Tá? Estou falando do problema mental das pessoas jurídicas, porque elas são formadas por pessoas como nós, pessoas físicas. Então, hoje nós temos dois tipos de empresas. As doentes mentais, que estão doentes mentalmente, e as que irão adoecer. Vou trazer um dado particular meu para vocês, tá? Hoje eu atendo 300% mais de casos de adoecimento mental no trabalho do que antes. Atende como? Você é médico? Não. Atendo na solução do problema, trazendo um médico, trazendo um psiquiatra, um psicólogo, criando políticas dentro da empresa para que aquele adoecimento coletivo não aconteça. Então, invista. Né? E o que é que eu vou fazer na minha empresa? Tá? Porque os problemas que hoje eu enfrento são terríveis. Depressão, minha gente, é coisa pequena. Tá? São casos de suicídio, tentativa de suicídio, né? Depressão profunda e por aí vai. Então, como é que eu vou sair desse problema? Olha, trouxe aqui escrito. Invista em cursos, dica, invista em cursos, em orientação psicológica, pode ser online. Né? Tem Vasco Patu, por exemplo, que é nosso conselheiro aqui do Instituto Êxito, que ele tem uma empresa só de aconselhamento, de trilha psicológica, para que as pessoas tenham prevenção mental. Né? Se resguarde a saúde mental do seu time. O burnout é uma realidade. Né?
O burnout é quando a pessoa é fritada, a pessoa trabalhou tanto, teve tanta cobrança, tanta pressão no trabalho, associada a toda essa tragédia pandêmica que passamos, e a pessoa simplesmente trava. O Brasil, dado aqui que eu também trouxe para não me esquecer de dizer para vocês, é o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. Nós não temos tempo aqui para falar do burnout com profundidade. Coloca no Google, burnout. O que é isso? E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, além disso, o Brasil também apresenta a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e é o quinto em casos de depressão no mundo. Então, isso são dados de 2020. Nós estamos em 2021. Então, isso agravou mais. Outra pergunta. E aí a gente já está chegando ao fim. Com foco no crescimento do mundo digital, o que fazer para estimular a desconexão e evitar o passivo das horas extras geradas pela troca de mensagens? Né? Olha, essa resposta vale... A gente brinca sempre com isso, né? Essa resposta vale $1 milhão. Essa resposta vale $1 milhão, porque não existe uma resposta... não existe uma resposta que traga solução para isso. Como é que eu vou evitar que os meus colaboradores estejam em contato com os clientes 100%? Qual é a garantia que eu tenho de fazer isso 100%? O que é que o empreendedor pode fazer? É não estimular que isso aconteça. Tá? Conseguir evitar 100% esse contato é praticamente impossível. Mas o empreendedor precisa considerar uma coisa que no direito do trabalho, o trabalho presencial, físico, é a mesma coisa, está lá no artigo 6º da CLT, é a mesma coisa do trabalho através de meios telemáticos. Não importa a forma como ele está sendo prestado, é trabalho do mesmo jeito. Vai ser hora de disposição, hora de trabalho, vai ter hora extra. Então não existe diferença. Logo, se o trabalho continuar depois do expediente, isso acontece muito na área de vendas, será considerado sim como horas extras. Então, pessoal, estamos aqui chegando ao fim, tá, dessa minha apresentação no Summit Êxito de Empreendedorismo 2021. É com orgulho que a gente traz isso para vocês, porque nós estamos realizando o maior congresso de empreendedorismo e de inovação e marketing digital do Brasil. Então, é um prazer tremendo trazer essas informações para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido evitar o juridiquês e atingir o objetivo maior, que é de vocês saírem daqui um pouco mais preparados para enfrentar esses desafios de natureza trabalhista. É isso aí. Desejo sucesso. Um forte abraço para todos. Muito obrigado. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.